Olá, bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química da Univesp. Esta é a semana 1 da disciplina Metodologia do Ensino de Química. Então, nessa semana, a gente vai iniciar apresentando a proposta da disciplina e já introduzindo uma primeira temática que vai estar relacionada com uma questão que é muito cara para o ensino de Química, já que a gente está lidando essencialmente com modelos, porque o nosso objeto, a olho nu, é difícil a gente conseguir visualizar, então a gente recorre muito aos modelos. Então a gente vai iniciar essa semana com essa discussão, exatamente pela importância e relevância que tem essa temática. Então, inicialmente, eu vou apresentar para vocês a ementa da disciplina, que vocês têm acesso no ambiente virtual de aprendizagem, que a ideia seria, utilização então de instrumentos culturais e investigação das concepções pedagógicas neles presentes. E a ideia de trabalhar os instrumentos culturais é porque vocês já tiveram uma disciplina de didática que trabalhava algumas concepções relacionadas à ciência e à educação química, já tiveram disciplina que trabalhou questões relacionadas ao planejamento, desde o planejamento do projeto político-pedagógico da escola, até o planejamento de aula, das sequências didáticas, e agora na disciplina de metodologia, o foco dela vai ser no como esse processo de ensino vai acontecer na sala de aula, como você pode proporcionar experiências e vivências desse aluno com esses conteúdos, esse conhecimento científico, de forma que ele possa se apropriar e ter uma experiência de aprendizagem de fato significativa. E analisar também a utilização de diferentes objetos, virtuais ou concretos, que possam estar relacionadas com essas questões de representação do conteúdo. Vamos dar uma olhadinha em qual é o objetivo. Então, o objetivo é que a gente possa fazer uma discussão tanto teórica quanto metodológica, em relação ao ensino de química, para proporcionar uma educação mais significativa para esse aluno. Por que um aspecto teórico e não meramente metodológico? Porque todas as escolhas dos objetos, dos materiais, dos recursos ou das técnicas e abordagens que esse professor vai realizar, ela precisa estar fundamentada com algum aspecto teórico. E, obviamente, promover algumas reflexões acerca de como essas práticas já vêm acontecendo. Concomitante com a disciplina de metodologia do ensino de química, vocês também devem estar cursando uma disciplina de prática para o ensino de química 2, que vai discutir aspectos mais relacionados a alguns desses recursos, que é a questão das atividades práticas ou dos experimentos. E também devem estar realizando o estágio curricular obrigatório. Então, devem estar em contato dentro de uma escola, observando as práticas desses professores. Inicialmente, através da observação, e posteriormente, de modo que vocês consigam desenvolver intervenções, tentando vivenciar situações reais em sala de aula. Então, esse conjunto de disciplinas almeja dar esse suporte para que você possa fazer suas escolhas de maneira mais consciente, e quando a gente recorre à questão teórica, exatamente fundamentada para poder fazer esse trabalho da melhor maneira possível, para que, de fato, não só você como professor consiga ensinar, mas o aluno consiga aprender. Porque o espaço da escola é exatamente o lugar onde se aprende, não exclusivamente um lugar onde se ensina. Vamos dar uma olhadinha também em relação... Opa, passei muito rápido. Em relação ao que está colocado, sugerido como conteúdo programático para essa disciplina. Então, a gente vai iniciar essa semana com discussões a respeito das visualizações e qual é o impacto ou a relação que ela tem na questão da educação química. A gente vai discutir também uma questão relacionada ao lúdico e as diferentes manifestações do lúdico com diferentes tipos de recursos. Questões relacionadas ao letramento midiático e informacional, ou seja, é difícil a gente pensar na formação de um professor, para essa sociedade contemporânea que não esteja inserido e ao menos iniciado em relação a essas questões relacionadas com mídia e informática, porque a influência e o impacto que isso ocasiona nas gerações mais jovens é muito grande. Então, se você como professor não entende e não está preparado para encarar essa situação, dificilmente você vai conseguir proporcionar uma experiência mais
real ou mais próxima dessa realidade para esse aluno no contexto do ensino de Química. A gente colocou um grupamento aqui, né, ou um agrupamento, na verdade, que vai chamar Tendências na Educação Química 1 e 2, que são alguns outros aspectos relacionados com etnociência, analogias, com uma série de outros fatores. E a gente vai finalizar, então, a disciplina com a discussão da questão da linguagem na educação química, pensando também em diferentes recursos ou diferentes abordagens que a gente possa explorar esse aspecto. Então, essa é a proposta da disciplina. Então, a gente apresentou a ementa, um objetivo, né, o que a gente espera como um resultado de aprendizagem aqui lá no final do curso da disciplina, vocês consigam, então, ter um arcabouço de recursos, de técnicas, de abordagens, pensando, então, em como fazer esse ensino de química acontecer na sala de aula, mas principalmente que esses recursos e esse material disponível, né, ou esses dispositivos disponíveis, eles possam ter sido realizados com uma escolha consciente no sentido de que você tem uma fundamentação teórica por trás do porquê você está escolhendo aquilo, e não exclusivamente porque a maior parte está usando isso e você talvez não se aproprie disso e não tenha uma clareza do porquê utilizar, ou se sinta forçado a fazer a utilização de um determinado recurso, uma determinada abordagem, uma determinada técnica, porque a Secretaria de Educação impõe e exige, mas o professor não se sente seguro para fazer essa utilização. Então, o que vocês já discutiram em outras disciplinas tem uma relação direta com isso, ou seja, se a gente consegue, né, dar esse arcabouço, dar esse suporte para que você tenha essa formação e as suas escolhas sejam escolhas pertinentes e adequadas, justificadas, talvez você consiga desenvolver da melhor maneira possível, né, com melhor desenvoltura, a utilização desse tipo de material. Então, para começar a nossa discussão em relação ao conteúdo dessa semana, eu vou convidá-los a dar uma olhada na tela. Então, a gente tem aqui uma representação, né, do quadro que foi elaborado pelo René Magritte. E aí o que a gente pode começar com a discussão é o que é isso? Né? Então, assim, o que vocês estão vendo aqui? Provavelmente a maior parte das pessoas vão responder que estão vendo um cachimbo, né? Apesar, tem até a tradução aqui, né, do francês, que é "ceci n'est pas un pipe", ou seja, ele está dizendo que isso não é um cachimbo. E aí pode até parecer paradoxo, né? Mas eu estou vendo um cachimbo, ele está dizendo que não é um cachimbo. Que, na verdade, o que você está vendo não é um cachimbo. Então, a provocação do artista é exatamente para questionar essa questão da representação e da realidade. Então, muitas vezes, o que a gente encontra nas situações de sala de aula, nos livros ou em outro tipo de material didático, é esse tipo de situação. Ou seja, o que a gente tem, no nosso caso específico da química, é uma representação do que seria o modelo atômico. Exatamente por quê? Porque o nosso objeto, a olho nu, a gente não consegue enxergar, né? O átomo lá, as partículas, as moléculas, essas estruturas. Então, o que a gente encontra nos livros, fundamentalmente, agora em outro tipo de material, são representações. E muitas vezes, a maneira como isso é introduzido e isso é abordado, dá-se a entender que aquilo é um átomo, aquilo é uma molécula, aquilo é uma substância, aquilo é um composto. Ou seja, a maneira com que o modelo é apresentado, ele inviabiliza o sujeito a construir esse conhecimento dele e propor o modelo para entender aquele fenômeno que está acontecendo. Então, quando a gente tem uma situação feito essa, né, de uma representação que o artista está questionando essa questão, está questionando esse aspecto da representação, né, e da realidade, para nós é muito importante. Então, vamos dar uma olhadinha aqui de que forma isso nos influencia. Bom, com o desenvolvimento, né, das tecnologias de informação e comunicação, se você voltar algumas décadas atrás e consultar os livros de química que eram utilizados, a maior parte desses livros, eles eram fundamentalmente, apresentavam esses conteúdos na forma de texto.
e dificilmente tinha uma outra ilustração. Se você recorrer agora aos livros mais recentes, esses livros parecem quase revistas, né, magazines com imagens coloridas das mais diversas situações. Então, isso possibilitou com que a gente tivesse várias representações de modelos e isso estivesse disponível para complementar a apresentação desses conteúdos nesse material. Então, isso traz e coloca para que a gente possa uma situação para que a gente precisa, na verdade, isso nos coloca uma situação para que a gente precisa de fato refletir acerca disso, ou seja, o que vai ser estudado? Como é que a gente vai fazer, então, para estudar essas questões que estão relacionadas aos modelos e às visualizações? O que constitui, então, uma boa prática de inserir esse tipo de material? Como que vai ser avaliado o resultado de aprendizagem disso? Há uma tendência de achar que, por exemplo, o que a gente tem aqui é um slide, né? Então, quando alguém vai fazer uma apresentação dessa, as sugestões coloca uma animação, coloca um GIF animado aqui que vai ficar mexendo, coloca uma ilustração, coloca uma outra figura, uma imagem para ajudar a quebrar, é muito texto, vai mudando, vai colocando uma série de cores, só que muitas vezes isso é mais para chamar atenção e, de fato, isso vai atrapalhar a aprendizagem do aluno. Porque essas escolhas de coloca isso, coloca aquilo, que é meramente para despertar a atenção do aluno, não vai mobilizar ele para a essência e o conteúdo que você quer trabalhar. Vai mobilizar ele para a questão da cor, de chamar a atenção. E aí fazer com que ele saia dessa atenção, né, momentânea para a questão de foco é um caminho bem distante. Por isso que quando essa escolha ela é feita sem fundamentação, ou seja, coloca um monte de coisa aqui para animar e chama a atenção dele mais o GIF animado do que o conteúdo que está sendo trabalhado, está sendo discutido, não vai ajudar, vai atrapalhar, na verdade. Então, essa é uma questão muito importante. Aqui nessa tela a gente pode dar uma olhada, né, basicamente na história, né, do triângulo do Johnston. Então são formas de representação da química. Então, de acordo com a proposição do Alex Johnston, se o sujeito consegue transitar entre os diferentes modos de representação, ele tem um melhor entendimento do que é essa ciência química, do que é os conteúdos, do que é a química de fato. Então a gente tem aqui no primeiro momento, né, um nível de domínio macroscópico, a gente tem aqui o submicroscópico e o simbólico. Então, no primeiro seria uma representação, né, do real, do tangível, como a gente tem um objeto aqui. Aqui seria um recipiente, né, contendo dióxido de carbono. E aí, no segundo quadro aqui, a gente tem uma representação submicroscópica do que seria, né, as interações num estado possivelmente de equilíbrio, e no terceiro caso, como seria então a representação simbólica através de uma equação descrevendo a decomposição, né, do carbonato de cálcio em óxido de cálcio e liberando CO2. Então aqui a definição talvez não ajude muito, mas dá para perceber, né, que tem depositado aqui no fundo um precipitado, e aqui o CO2, né, na forma de gás. E aqui o óxido, então, dessa decomposição, quando você tem o carbonato de cálcio e ele é aquecido. Então, nessa situação, a gente precisa começar a questionar de que fato a inserção de todas essas ilustrações, elas vão ajudar ou dificultar a aprendizagem dele. Por isso que eu gostaria de reiterar a importância de conhecer um pouco a fundamentação, né, das teorias de psicologia cognitiva, para que a gente possa fazer uma escolha um pouquinho mais consciente. E aí, começando então essa discussão em relação à questão das visualizações, um outro autor que já vem trabalhando nisso há um bom tempo, tenta colocá-las em duas grandes categorias. Uma primeira que ele vai chamar de praticamente um verbo, ou seja, o ato de visualizar, como é que você vai operar mentalmente, criar então um modelo, né, na sua estrutura cognitiva e operar de forma que você consiga compreender da melhor maneira aquele conteúdo que está sendo trabalhado e desenvolvido com você, e também uma perspectiva de que ele vai chamar de substantivo, ou seja, algo tangível,
que seria o recurso, ou seja, o material. E aí, nesse algo tangível, pode ser, inclusive, um objeto virtual de aprendizagem. Mas por quê? Porque é um objeto, mesmo virtual ou concreto aqui, ele é um recurso e não uma forma de pensar visualmente. Então, quando a gente pensa aqui na questão da visualização, duas grandes categorias podem nos ajudar a começar a pensar a respeito disso. Eu estou usando esses recursos meramente como objetos, né, como para auxiliar, como uma linha auxiliar, ou de fato eu estou pensando mentalmente em como operacionalizar ou como trabalhar com esses modelos através das representações dos modelos mentais que eu vou criar para poder ter um melhor entendimento, uma melhor compreensão disso. Então a gente, nessa aula, finaliza com a introdução dessa temática da visualização e uma questão que a gente vai discutir na próxima aula está relacionada a como ocorre ou acontece essa relação entre a visualização ou as visualizações e a formação desse professor para fazer o uso da melhor maneira possível. Então, a sugestão é que vocês deem uma olhada lá nos materiais que estão disponíveis e a gente se vê na próxima aula.